Então vamos dar sequência. Além do zoom com o mouse, tem a ferramenta também de zoom que faz o zoom ali. A gente vai visualizar ela posteriormente aí, quando a gente estiver trabalhando aqui com o conjunto de ferramentas. Vou falar nessa aula um pouquinho sobre a minha área de trabalho. Então nós temos aqui em cima menus, né, onde tem aí diversas opções acopladas dentro dos menus, onde eu estou passando o mouse. A resolução aqui do meu monitor ela fica um pouquinho alta, né, no caso próxima, justamente para facilitar com que vocês visualizem os recursos. Então por isso o menu vem chegando até o final aqui, devido ao tamanho da resolução. Aqui embaixo nós temos uma barra de propriedades do programa. Essa barra ela é fixa. O que significa? Significa que ela não altera. Você pode ali até desativar e ativar recursos nela, mas ela não vai se alterar, né, de acordo com a ferramenta que eu uso. A barra de opção, que é a barra que se altera de acordo com a ferramenta. Ela tem as opções contidas na ferramenta em que eu tenho selecionado. Então, por exemplo, aqui eu quero utilizar a minha barra de opções para trabalhar aqui com as opções, por exemplo, da elipse. Quando eu pegar a ferramenta elipse, ele vai colocar aqui em cima as opções referentes àquela ferramenta elipse, né, que são aqui formatos em que eu posso criar elipse, angulação. Se eu pegar, por exemplo, uma ferramenta de forma, as opções em que ele apresenta para mim aqui em cima, quando eu clico, por exemplo, em um objeto, são opções diferentes daquela ali. A ferramenta de seleção, olha lá, ó. Cada ferramenta tem opções diversificadas ali no conjunto de opções. Algumas ela não se altera só de você trocar, porque, por exemplo, se eu clicar no círculo, ele vai me mostrar que independente da ferramenta que eu pego, até que ele está mudando ali, ó. Mas, por exemplo, se eu pegar o retângulo, ele mostra de uma forma. Se eu pegar o círculo, de outra. Se ele tiver selecionado, ele altera ali de acordo com a seleção. Quero, por enquanto, que vocês entendam que essa barra aqui de baixo é a barra de opções que vai servir para trabalhar com as opções ou das ferramentas ou do objeto em que eu tenho aqui selecionado no palco. Aqui do lado, como eu já falei, é a barra de ferramentas e ela tem algumas setinhas para baixo aqui, ó, em algumas ferramentas. Então, para quem nunca trabalhou com CorelDRAW, essas setinhas aqui para baixo informam, indica que ali dentro daquele conjunto tem outras ferramentas acopladas. Se você clicar e segurar, ele dá opções, por exemplo, seleção à mão livre, seleção à mão livre para você fazer uma seleção aqui de uma área, né, irregular. Então tem várias ferramentas. Se eu clicar aqui e segurar, ele vai me mostrar outras ferramentas ali acopladas. Então os conjuntos aqui no Corel, eles também se acoplam. E aqui à direita tem um painel, né, que é um painel onde tem aí a janela de cores, a minha paleta que nós chamamos aí de cores. Aqui no Corel, diferente do Photoshop, só tem uma paleta ali. Eu posso acrescentar mais também aqui no menu janela. E é onde também eu organizo a minha área de trabalho. Se eu clicar lá em janela, por exemplo, e vir na paleta de cor, eu vou poder habilitar novas paletas ali dentro. Então tem aqui a paleta padrão, que é a que eu tenho lá, mas eu posso colocar em cores semic ou em cores RGB. Tem paleta de cor sólida, cromada, tem diversos tipos. Aqui em mais paletas ele deixa eu implementar uma outra. Vou só implementar para que vocês possam visualizar ali, né, como que é esse acréscimo de paleta e como que eu poderia remover essa paleta posteriormente. Então aqui, ó, tem vários modelos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, deixa eu olhar aqui, uma paleta, pode ser essa aqui, ó, paleta metálica, essa de cá. Vou fazer o seguinte, dou um duplo clique em cima dela, ela já venho aqui para minha área de trabalho. Eu vou fechar aqui o gerenciador de paletas, então eu já tenho duas paletas. Se eu clicar nessas setinhas aqui abaixo, ó, ele abre mais cores ali para mim. Se eu clicar em cima de uma cor e manter o botão pressionado, ele abre variações daquela cor. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um objeto desenhado e quero colocar, né, uma cor nele, para desenhar um objeto, eu vou apagar esse aqui que eu não expliquei. É só você pegar a ferramenta aqui específica, clicar, segurar e arrastar. Quando você faz, por padrão, ele vem com contorno preto e vem sem preenchimento. Não significa ali que o preenchimento é branco. Ele não está branco. Branco está o fundo, ele está sem cor. Se eu quiser colocar uma cor, eu clico e seguro aqui, ó, e ele me dá, como eu falei, variações. Quando eu soltar o mouse, ele já aplica para mim aquela tonalidade em que eu escolhi ali. Então tem diversos formatos aí de paletas. Eu coloquei uma paleta e não quero mais essa paleta, o que eu posso fazer com ela? Eu clico aqui em cima, ele me dá a opção de tirar nessa paleta. Então eu venho aqui em paleta e venho em fechar. Onde eu fui? Aqui em cima nessa opção a gente tem uma setinha, paleta, fechar. E eu posso fazer alterações na paleta também e salvar ela ali.
Então, basicamente, a paleta de cores é isso aí. Eu vou trabalhar durante o Corel apenas aqui com essa paleta padrão, mas depois a gente pode ver em outra aula aí, em que eu estiver fazendo um projeto que eu queira uma cor diferenciada, eu habilito uma outra paleta aí, somente para a gente colocar essa cor. E também tem outros objetos aqui, ferramentas que colocam cores aí, trabalham com as cores para a gente. Então, o básico aí da área de trabalho do Corel é isso que eu falei. Próxima aula a gente já vai começar a visualizar aqui algumas ferramentas e propriedades do programa, para começar a passar aí para uma coisa mais útil. Um abraço e até a próxima aula.